Além da questão que foi colocada aqui pelo Ferrari e pelo André, pegando já o final aqui da fala do André, a questão da inflação, os indicadores apontam que ela tem sido mantida dentro de um padrão que não é, digamos assim, alucinante, né? Que não se justifica, portanto, a cada variação positiva do preço do tomate, as páginas de jornais passam a ser ocupadas pelos consultores defendendo o aumento da taxa de juros, e que, portanto, a questão é como se aplica a política monetária, né? Eu levantaria uma questão, pode ser já uma pergunta, e como é que se impõe a supremacia dessa lógica? Eu, por muitos anos, fui da Comissão Mista de Orçamento e não foram poucas as vezes que o Henrique Meirelles, ao explicar a política monetária, primeiro dizia que o regime de metas de inflação era uma unanimidade mundial e que todos os encargos desse modelo eram exatamente os custos que a sociedade deveria arcar para termos a estabilidade monetária. Isso foi dito pelo Meirelles sucessivas vezes. Ao mesmo tempo, na CPI da dívida pública, numa audiência em que nós ouvimos o professor Carlos Lessa, ele foi muito didático na questão do que gera, ao final e ao cabo, o impacto disso tudo, desse papel das LFTs e do caráter de que hoje quase 100% da dívida pública ela deriva da emissão de papéis, da rolagem de papéis, não é como era em 94, 11,5% da dívida pública era de papéis. O restante representava o endividamento para fins contratuais, de investimento, com outras naturezas. O professor Lessa dizia o seguinte: bom, dívida por dívida, ensino é um bicho de sete cabeças. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que nós estamos nos endividando? Para que está servindo a dívida que o Brasil está carregando, cada vez mais ancorada em papéis? Segundo, quem é que estabelece a taxa de juros e por que se estabelecem as taxas de juros? Terceiro, qual é o montante disso, qual é o estoque dessa dívida? E quarto, qual é a vida média dessa dívida? Qual é a pressão que ela exerce sobre o Tesouro Nacional? E aí, nos últimos 2 anos, 2012 e 2013, o Congresso aprovou, contra o voto de alguns de nós, inclusive o meu, nas leis de diretrizes orçamentárias, normas explícitas que mais me pareciam recados para acalmar o mercado financeiro. Foram aprovadas em 2012 e 2013 na LDO 2 artigos, por coincidência, o artigo 2º em 2012 e o artigo 2º em 2013, dizendo o seguinte: a elaboração e a execução do orçamento observarão em primeiro plano as metas de superávit primário. Ou seja, você vincula todo um projeto de desenvolvimento de um país, do ponto de vista fiscal, como diz o Lopreato lá da Unicamp, a política fiscal ela vira âncora da sustentabilidade de dívida PIB. Acabou. Acabou. Então, eu fico muito feliz e quero reiterar aqui esse agradecimento, porque, por mais que nós enxerguemos outros assuntos e outras demandas e outras discussões, financiamento da saúde, Plano Nacional de Educação, reforma urbana, política de desenvolvimento tecnológico, política de desenvolvimento regional, não há como fugir disso aqui. Isso aqui é a espinha dorsal, no meu ponto de vista, é a razão de ser da existência de um partido político que pensa o Brasil a partir das suas políticas macroeconômicas. E o que nós observamos é que a grande maior parte dos partidos, inclusive da base aliada, e aqueles que se reivindicam do campo democrático, de esquerda, até socialistas, estão a léguas de distância da assunção para si da responsabilidade com esse debate. A léguas de distância. Nós fizemos em 2011, lá no Rio, dia 28 de novembro, um encontro das fundações dos partidos. Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois e a Fundação João Mangabeira, PCdoB e do PSB. E eu fui indicado pela Fundação para coordenar a última mesa, com um time de primeira linha, Márcio Postman, Tânia Bacelar, Wilson Cano e Nelson Barbosa. E lamentei muito que a riqueza daquelas colaborações que foram colocadas, elas foram impressas pela Fundação, estão disponíveis, mas elas foram tragadas pelo varejo da política brasileira e pela supremacia da lógica dos mercados no noticiário econômico, no debate econômico, até na forma de se dizer o que é que o governo pode ou não pode, deve ou não deve fazer. Boa hora a gente está repassando aqui para os nossos convidados
essas contribuições. A crise do capitalismo e o desenvolvimento do Brasil. Esse seminário foi em novembro de 2011, no Rio de Janeiro. Foram 3 mesas, com a participação de grandes quadros acadêmicos. E o que nós temos defendido, e eu vou concluir, é que num país que tem a excelência acadêmica das nossas universidades, tem a qualidade dos pesquisadores que nós temos, nós não podemos ser tutelados por agências de classificação de risco, por porteiros de consultorias financeiras que falam mais na CBN e na Globo News do que qualquer um dos nossos grandes pesquisadores, e temos que defender aquilo que alguns têm defendido. O professor Beluso tem feito essa defesa. É preciso fazer o debate da economia no plano da democracia. Não há como aceitar que alguns iluminados, por mais titulação acadêmica que tenham, e nós reconhecemos isso, possam avocar para si, ao largo da democracia, das instituições da sociedade, as regras e as diretrizes das políticas macroeconômicas. O André não é da SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio, mas ele mostrou como é que são entupidos os canais. Não é? Certamente não é. E isso demonstra a fragilidade da argumentação, não é nem dos mecanismos de transmissão da política monetária, é a fragilidade, é o autoritarismo das argumentações que procuram desqualificar e negar a necessidade do debate dessas questões. Então, eu quero, mais uma vez, dizer que fico muito contente da gente ter esse debate gravado, registrado e que vamos poder reproduzir. E agora, franquear a palavra aos participantes aqui. Primeiramente, agradecer a participação dos nossos convidados, que vieram nos trazer aqui muita luz, né, técnica, científica e acadêmica a respeito de muitas discussões que nós temos que se dão, geralmente, né, no âmbito político. O que a gente entende, o que eu queria só fazer essa pequena intervenção, é que, dentro daquilo que nos foi explicitado, é muito óbvio que as decisões se dão no campo político com um respaldo que se dá, né, por intermédio, geralmente se utilizando dos meios de comunicação. No fim das contas, não é aquele fla-flu 0-0 ao qual o professor Ferrari se referiu. É o Vasco e Flamengo que a gente já sabe quem vai ganhar, foi aquele que comprou o juiz. As decisões, elas estão dadas dentro desse âmbito. É do âmbito político. E aí, o que a gente entende sobre essa ótica, né, do nosso partido, da nossa tradição trabalhista? Ora, o Estado é o indutor do desenvolvimento. A tribo dos keynesianos é a mesma tribo que a nossa. Talvez, quiçá, até filha, né, porque o nosso Estado moderno começa com Getúlio Vargas, onde ele renega todo o liberalismo, né, que prevalecia em 1930. Quando Keynes, em 1936, né, ele vai lançar a teoria geral dele. Temos essa proximidade, porque o Estado enquanto indutor do desenvolvimento. Agora, que Estado é esse? O Estado mínimo? Não, o Estado suficiente. O Estado maximizado, que é esse Estado que também tem que ser um Estado amplo e democrático. O suficiente para quê? Para que a nossa população consiga sobreviver de forma que tenha as suas necessidades devidamente atendidas. Como ao longo da história do nosso país, a gente vê, em alguns momentos, parcamente. Então, o trabalhismo vem trazer para a prática essa situação do Estado que vem intervir na economia em função do bem-estar da nossa sociedade e do nosso povo. Ora, muito bem citado, problema agrícola de fornecimento, né, de insumos do nosso país. Qual o problema que nós temos? Qual o problema que nós temos? O problema da concentração fundiária, por exemplo, que impacta no custo do alimento que chega à nossa mesa, que acaba impactando na inflação. O que não foi nos possível fazer. Então, essas propostas, essa prática que o trabalhismo traz e contribui
para o desenvolvimento, contribui de forma muito significativa para o desenvolvimento brasileiro, são as nossas bandeiras, continuam sendo as nossas bandeiras. Ora, a palestra inteira do professor Fernando Ferrari, claro que sem tirar o mérito, a gente resume numa frase comumente falada por Leonel Brizola. Se resume às perdas internacionais. O grande impacto hoje que nós temos, o grande entrave ao nosso desenvolvimento é exatamente isso, a drenagem dos nossos recursos. Fora isso, nós temos também a dificuldade, a concentração dos meios de produção, a concentração do capital. Ou seja, são uma série de problemas, né, que foi aqui muito bem exposta pelos nossos participantes, de forma lógica, de forma clara. Entretanto, ela beneficia a alguém, ela beneficia a algum setor. E não é pela falta dos nossos quadros acadêmicos, dos nossos pensadores qualificados. Não é porque as pessoas não estejam enxergando isso, mas é porque as pessoas estão se beneficiando. É a comissão de arbitragem que já está comprada para a decisão do jogo. Essa é a nossa situação, e que ela se resolve no âmbito político, que aí é a participação do nosso partido, dos nossos parlamentares, dos partidos do nosso campo político, né, ligados à esquerda. Então, tudo o que a gente tem utilizado, tanto no discurso quanto na prática, coaduna com o que foi exposto aqui. Aliás, a tribo dos keynesianos tem aqui um espaço, né, dentro do nosso partido, para fazer essas discussões sempre que for necessário, porque tem muito a ver com o nosso pensamento em relação à política econômica. Tem muito a ver a lógica com que a gente segue. Então, hoje, um dos grandes problemas que existe na sociedade que nós temos é a questão da infraestrutura. Tivemos um Estado indutor da infraestrutura no período de Vargas, e depois com o nosso presidente João Goulart, que foi deposto há 50 anos atrás, o que ele estava realizando, buscando realizar, se não as reformas de base, que era para retirar esses entraves ao desenvolvimento que nós tínhamos no país. E, portanto, foi deposto exatamente por causa disso. Ora, qual que é uma das nossas principais bandeiras, se não a educação? Falta mão de obra qualificada no nosso país. Falta gente que pense, um povo tão lindo, tão criativo como o nosso, como é que nossas escolas não funcionam? E aí nós temos exemplos aos montes do trabalhismo. A própria fundação da Universidade de Brasília, por Darcy Ribeiro, onde associou o ensino, a pesquisa e a extensão. A Universidade do Norte Fluminense, lá no nosso Rio de Janeiro, que foi para a área tecnológica, uma visão do início da década de 80, de Brizola, as nossas escolas de tempo integral, os famosos CIEPs, o CNPq na época do Getúlio Vargas, né, desenvolvido. Então, a nossa contribuição, a nossa prática, o nosso entendimento, coaduna com tudo aquilo que foi dito. E a gente pode ir um pouco mais além, porque o entrave que nós temos hoje, a problemática da inflação que nos foi posta aqui, qual que é o principal chamado canal de transmissão disso? O que infiltram na cabeça da nossa população? É por intermédio dos meios de comunicação. Aliás, até gostaria de falar para os senhores, Miriam Leitão, o Merval Pereira, para mim, são uma grande referência. Uma grande referência. Eu tenho absoluta certeza do que aquilo que eles falam na televisão não é. Basta ligar lá no Bom Dia Brasil e escutar a Miriam Leitão falando que eu tenho absoluta certeza que não é aquilo. Mas são esses meios de comunicação que fazem a inflação do tomate, que criam esse terror na população. Para quê? Para que esse tipo de política predatória da nossa sociedade consiga se estabelecer. E aí, novamente, eu tenho que lembrar Leonel Brizola, né? Quando ele falava que o monopólio dos meios de comunicação tinha que terminar. Dizia que, quando a primeira coisa que fizesse, quando assumisse a presidência da República, seria desligar os transmissores da Rede Globo. Porque ele estava se referindo exatamente a esse canal de transmissão. Ora, você tem um Banco Central, uma instituição respeitada, temos aqui o nosso colega lá da liderança, Carlos Alberto, que é funcionário do Banco Central,
Mas o Brizola também dizia o seguinte, que uma das primeiras medidas também seria essa, limpar o Banco Central com soda cáustica. Porque a nata do pensamento, que expolia o nosso povo se dá a partir de políticas que são gestadas dentro do Banco Central. Ora, eles têm diversos modelos, ótimos modelos, excelentes modelos. Agora, eu queria saber o seguinte, será que esses modelos estão só correlacionando as variáveis ou estão encontrando alguma causalidade? Porque a correlação é fácil, às vezes até encontram com a chamada correlação espúria. Mas e a causalidade? Será que isso se reflete? Então, é pelos meios de comunicação que essas políticas se dão. Expoliam o nosso povo, faz nossa gente mais pobre, e aí esparrama para todos os outros setores da sociedade. Então, a economia, que era inicialmente para atender às demandas, às necessidades primárias, até secundárias do nosso povo, e quiçá também dos nossos povos irmãos, acaba sendo uma economia voltada para atender poucos grupos econômicos, sobretudo ao capital estrangeiro. E aí, a nossa visão política a respeito dos fatos, a respeito dos acontecimentos, que realmente tem tudo a ver com essa exposição que vocês fizeram aqui. E, para terminar, eu tive a grata satisfação, de antes de começar meu curso de economia, ganhar de presente uma obra muito interessante de um grande companheiro nosso, chamado José Augusto Ribeiro, que se chama, essa obra, A Era Vargas, que é esse volume que está sendo reeditado aqui. Ali, antes de eu começar o curso de economia, foi bom que eu já não me contaminei com muitas coisas que se diz na academia. E, inclusive, também me serviu muitas vezes para provocar o debate, porque muitas coisas, aparentemente, elas têm uma lógica formal, mas que, na prática, elas desvirtuam completamente. E aí eu gostaria de presentear, em nome da Fundação Alberto Pasqualini e Leonel Brizola, os nossos companheiros, o nosso companheiro Paulo Rubens Santiago e os nossos palestrantes, com esse pequeno volume, mas que é uma leitura muito aprazível e muito fantástica, e que talvez aqui vocês encontrem, esse é o seu. Está com uma dedicatória do nosso presidente Carlos Lupe, e essa obra é uma obra de referência, porque aqui a gente não vai encontrar aquele Vargas que eu vi na escola, o ditador fascista que flertava com o eixo, o pai dos pobres que só fazia concessões ao povo para se manter no poder. Aqui, de fato, é uma pesquisa bastante aprofundada e que, infelizmente, é até hoje ignorado pela academia. Mais uma vez, agradeço a participação dos nossos palestrantes. Muito obrigado. Vamos